Recordo-me da presença numa reunião mediúnica, uma presença, a meu ver, inusitada, inesperada, de um tio, que é o irmão mais novo da minha mãe. Desencarnou há alguns anos e ele, como diria o adolescente, do nada apareceu numa reunião mediúnica. Evidentemente que não é do nada, tinha sua razão. E ele se apresenta, eu o reconheci porque meu tio deu uma piscadinha assim para mim, ele tem uma aparência até interessante, com um furo no queixo, imediatamente identifiquei. Eu falei, mas tio Zé, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou, eu vim aqui porque me deixaram para eu dar um testemunho. E eu comecei a achar assim curioso, mas que testemunho? Esse meu tio nunca foi muito vinculado à religião, enquanto encarnado. Mas ele vinha trazer um testemunho que me tocou profundamente. E ele disse que não teve a oportunidade durante a vida de ter um conhecimento assim mais próximo, mais aprofundado da realidade espiritual. Também não teve grande interesse nesse sentido. E que agora no plano espiritual ele começava a se despertar para isso. E aquele era um momento de marco, porque ele ia passar por uma nova fase de preparação, com estudos, inclusive acerca dessa realidade, para até se preparar para futuros trabalhos. E ele dizia o seguinte, houve a permissão para que eu estivesse aqui, para dar um recado a vocês. Porque vocês têm o conhecimento, ou estão tendo a possibilidade de conhecer, pelo estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, informações preciosas que durante a minha existência física eu não tive condições, ou não tive oportunidade. Mas vocês estão tendo essa oportunidade enquanto estão aí, ainda na vida física. E aí ele disse uma coisa que jamais esqueci. Só falta uma coisa. Além de vocês estudarem, é preciso sentir essa mensagem. E mais do que isso, é preciso praticá-la. Esse é o recado que eu tenho para dar a vocês. Se despediu. Eu achei assim tão curioso aquilo. Quando isso era uma quarta-feira à noite, quando foi no próximo domingo, imediatamente após, uma pessoa integrante do grupo mediúnico sofreu um efizema e uma espécie de aneurisma e ficou durante 30 dias internada na UTI. Hoje se recupera na sua casa e gradativamente, se assim for da programação, vai se preparando para retornar aos trabalhos da casa espírita. E depois eu fui fazer a conexão, Lizia, para tentar entender o porquê dessa comunicação, desse recado. E aí nós vemos como é importante a nossa vida, a nossa existência física aqui na Terra. Porque a gente sabe que nós viemos do plano espiritual e nós retornaremos ao plano espiritual. Isso é da lei. Nós já existíamos antes da presente vida física, assim como continuaremos existindo depois da chamada morte, a extinção da vida orgânica, porque nós somos espíritos, somos imortais. Sabemos à luz da doutrina espírita que, além de continuarmos vivos, nós permanecemos sendo quem nós somos. E vamos então, do outro lado, ter exatamente o resultado, a consequência da nossa situação e do que nós fizemos ou deixamos de fazer durante essa passagem aqui na existência física. Por que nós estamos aqui? Se nós viemos do plano espiritual, vamos retornar ao plano espiritual, qual é o significado da nossa passagem? Que a gente sabe que é temporária. Nós não permanecemos aqui eternamente na existência física. A gente tem um espetáculo da natureza, né, ao vivo, uma coisa impressionante. Essa é a bondade de Deus. E a gente vê, a nossa existência física tem uma finalidade.
tem uma razão. Nós todos estamos aqui, como nos ensina o Livro dos Espíritos, reencarnados para expiar. Primeiramente é para isso, é para a gente pagar a conta, porque nós somos devedores. Depois, melhoramento progressivo da humanidade. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então, a nossa passagem aqui, embora breve, que possa durar aí, a depender de cada um, 70, 80, 100 anos que sejam, tem um significado muito importante que a gente não pode desprezar. Porque a existência física no processo da reencarnação, como nos ensina Emmanuel, é uma espécie de atalho na nossa evolução, porque nos leva à necessidade do testemunho próprio, pela prova, pela expiação. Nós todos somos provados, somos testados e precisamos expiar, pagar a conta sobre os nossos débitos. A encarnação, então, ela precisa ser aproveitada em todos os sentidos. Vendo a obra O Céu e o Inferno, que comemora 150 anos, agora em 2015, nós vemos a contribuição extraordinária que Allan Kardec nos oferta, porque Kardec nasceu no dia 13 de outubro de 1804. Nós estamos no dia 11 de outubro, ou seja, semana passada praticamente foi mais um aniversário de nascimento desse missionário entre nós, desse pedagogo francês que nos deixou um legado espiritual, porque foi o intermediário para trazer para nós, materializando entre nós aqui na Terra, uma doutrina que é a síntese do que nós podemos dizer de natural, de belo, de divino, que possa estar ao nosso alcance, pelo menos durante a situação evolutiva em que nós nos encontramos, com esses princípios fundamentais para a nossa compreensão. Allan Kardec, então, materializa a doutrina espírita, criando inclusive o neologismo, o espiritismo, e escreve uma série de livros sob a orientação dos espíritos superiores. Ele também tem a sua própria lavra, a sua narrativa, a sua escrita em diversos conteúdos das obras que publicou. E principalmente quanto arcabouço doutrinário, nós temos 5 principais livros, que começa com o Livro dos Espíritos, depois é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É considerado o Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos deu origem aos demais 4 livros do Pentateuco. Tanto é que a primeira parte, que fala das causas primárias, da existência de Deus, da criação do universo, do surgimento do homem, a primeira parte deu origem ao 5º livro do Pentateuco, que é a Gênese. A segunda parte, que trata do mundo espírita ou do mundo espiritual, deu origem ao livro que é o Livro dos Médiuns. O maior tratado de mediunidade que a gente possa ter para o nosso estudo e aprendizado em torno desse assunto, exatamente é o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais, nos trouxe o livro que é mais conhecido aqui no Brasil em termos do Espiritismo. É o mais lido, mais divulgado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações da origem ao céu e o inferno. Céu e Inferno é uma obra dividida em 2 partes. Tem a primeira, que trata de um aspecto mais doutrinário, filosófico, de princípios, que vai falar de Deus, mas vai falar da criação de Deus e vai falar dos anjos, dos demônios, do purgatório, do céu, do inferno. Vai falar da existência dos espíritos, da comunicabilidade desses espíritos, o porquê que houve a proibição por Moisés sobre as manifestações espíritas, porque na verdade eram os abusos que aconteciam. E vai tratar na sua segunda parte a respeito da morte, quando trata no primeiro capítulo do passamento e depois elenca uma série de evocações que Allan Kardec realizava para espíritos em torno de diversas situações, de estados psíquicos espirituais em que se encontravam, e catalogou estas evocações em vários formatos, como os espíritos, por exemplo, sofredores,
os espíritos em expiações terrestres, aqueles endurecidos ainda, os espíritos já felizes, aqueles no estado mediano de evolução e também os espíritos suicidas. Na primeira parte do Céu e Inferno, coloca-se um capítulo que é o de número 7, que é um dos mais comentados pelos espíritas, quando nós estamos estudando esta obra, que se chama o Código Penal da Vida Futura. Mas é um capítulo tão rico e é um código tão precioso, constituído de 33 artigos, que cada um desses artigos merece uma reflexão. Só para a gente ter uma ideia, nós vamos desenvolver o nosso tema nesta tarde, falando apenas de um parágrafo que tem 2 linhas e meia. É o 14º parágrafo, ou praticamente o 14º artigo do Código Penal da Vida Futura, constituído de 33 artigos. Diz assim Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, no 14º artigo desse código. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse, sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Alguém entendeu alguma coisa? Não, não é? Como eu não entendi nada também, nós vamos ler de novo. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo... já começando a entender. Então, dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo. Vale dizer que a duração do castigo depende da melhoria do espírito. Vejamos a palavra castigo que é colocada aqui, dando uma impressão de que há uma punição. E a gente vai interpretar à luz da doutrina espírita que esse castigo punitivo que condena não existe. É tomada a palavra, o vocábulo, para dizer da crença que se tem de que nós seremos então julgados e haveremos de ter um destino, seja esse feliz, seja esse de sofrimento, como por exemplo ascender ao céu ou descer aos abismos infernais, a depender da nossa situação, do nosso estado. Então se coloca essa palavra castigo. Mas Kardec constrói o parágrafo inteiro dizendo: dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo. Quer dizer que o castigo então não é eterno. Se tem uma duração, é porque não dura para sempre. Se dura durante um tempo, significa que vai acabar em algum momento. É uma questão lógica. Então, essa duração tem um começo, tem um período de continuidade e tem um período que vai se encerrar. Não é eterno, não é infinito. Só que Allan Kardec condiciona, à luz da orientação espiritual, que essa duração do castigo depende do quê? Da melhoria de quem? Do espírito. Ele vai dizer assim: o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre. Ora, se a duração do castigo depende da melhoria do espírito, que somos nós mesmos, se o culpado jamais se melhorasse, esse sofrimento, esse castigo iria sim durar para sempre, e para ele a pena seria eterna. Olha que coisa curiosa, porque alguns dizem que existem as penas eternas. O espírito que está sofrendo no plano espiritual, nas zonas inferiores, naquela situação tão ainda difícil, para ele, aquele sofrimento é eterno. É como se ele fosse sofrer para o resto da sua vida. E entendendo que ele é imortal, que ele jamais vai deixar de existir, essa pena, esse castigo, esse sofrimento também continuariam para sempre. Mas acontece que isso é uma impressão. E ao mesmo tempo é uma sensação que o espírito tem. Porque quando nós vamos para o outro lado da vida, o que é que nós levamos? Nós levamos exatamente o que nós temos. E o que é o que nós temos?
é aquilo que a gente conquista de verdadeiro, não o que fica aqui, na existência física, como questões materiais, como posições sociais, como cargos que nós ocupamos, status na sociedade. Tudo isso passa, porque fica na terra. O que nós levamos conosco é o que alimentamos na intimidade dos nossos seres. Então, os nossos sentimentos vão conosco. Os nossos pensamentos nos acompanham para onde nós formos. É por isso que nós vamos levar do outro lado da vida, já que a vida continua, nós vamos levar exatamente a nossa propriedade real, verdadeira, aquilo que nos pertence. E é isso com o que nós deveremos trabalhar no outro lado, no mundo espiritual. O que nós vamos enfrentar como pena vai ser nada mais do que a consequência das nossas próprias ações. Essa é uma clareza que o Espiritismo nos aponta para que a gente possa entender que Deus jamais pune, Deus jamais condena, porque Deus é bondoso, é misericordioso, Ele é Pai. Se Ele é Pai e quer o nosso bem, Ele não quer o sofrimento do seu filho, Ele não quer a desgraça da sua criatura. Porém, temporariamente, nós sofremos. Nós atravessamos momentos de dificuldades em nossas existências, por necessidade de evolução. Quando chegamos do outro lado da vida, nós nos defrontamos com a nossa própria existência imortal, com a nossa realidade. É por isso que, na sua sabedoria, Allan Kardec vai explicar em O Céu e o Inferno, e o nosso querido Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier na obra Justiça Divina, que explica alguns parágrafos do livro O Céu e o Inferno, vai nos dizer que o céu ou o inferno são estados conscienciais, são estados sentimentais. Depende de nós mesmos, esse céu ou inferno. É o que nós vamos levar, é onde nós estaremos, no ambiente psíquico que criamos com a nossa própria mente, e essa carga mental é o que nós levamos como nosso patrimônio. E é o que será trabalhado durante o tempo necessário, ou de conquistas para a maior felicidade, ou de superação dos nossos erros, dos nossos vícios. É por isso que nos cumpre sempre uma reflexão em torno de como está a nossa vida, de como nós estamos nos comportando na existência. E Emmanuel, ao explicar esse parágrafo ou artigo 14 do Código Penal da Vida Futura, ele aqui no item 31, capítulo 31 do Justiça Divina, diz o seguinte, com o título Melhorar. Sofres constantes vicissitudes e suspiras por melhorar. Todos nós estamos nessa situação. Ou tem alguém diferente? Sofres constantes vicissitudes e suspiras por melhorar. Quem é que não sofre vicissitudes? Quem é que não passa por dissabores, por obstáculos, por dificuldades, por problemas na vida? Quem é que não tem as suas tristezas e melancolias? Quem é que não enfrenta aí, às vezes, percalços aparentemente insuperáveis, até diante da grandeza com que se nos apresentam na existência física? E nós suspiramos por melhorar. Nós queremos sair dessa situação. Nós desejamos estar num patamar mais tranquilo, mais sereno, que a gente possa encontrar uma paz. Isso nós almejamos. De afeições prediletas colheste calhaus por flores. Olha, às vezes aquelas afeições que nos são prediletas, aqueles que estão mais próximos como os entes queridos, ao invés da gente colher flores, nós vamos colher calhaus, ou seja, aquelas madeiras assim, como se fossem refugos, que às vezes vêm nos ferir, nos magoar, nos ofender. Diante dos entes queridos, nós temos expectativas de que seremos bem acolhidos,
de que seremos amados e nem sempre recebemos isso. É importante a gente atentar para como está a nossa relação dentro do nosso lar. Hoje eu recebi um WhatsApp, agora na era, não é? Do WhatsApp, todo mundo se cadastra em vários grupos, aí tem grupo disso, grupo daquilo. Então nós temos grupo de diretoria, grupo mediúnico, grupo de trabalho, grupo de comissão, é impressionante, né? Grupo de amigos. Aí de repente alguém vai fazer uma campanha, coloca a gente no WhatsApp, naquele grupo da campanha, não sei o que, você começa a receber mesmo, não sabe nem do que se trata, né? Os WhatsApp, enfim. Mas teve aqui, o grupo mediúnico me mandou aqui uma mensagem hoje pelo WhatsApp, comentando a respeito de uma jovem de apenas 15 anos que se suicidou. Ela se lançou do andar, tirando a sua própria vida. E os amigos ficam muito abalados. E a mãe de um dos filhos, que era colega dessa jovem que se suicidara, ela foi conversar com seu filho, preocupada. E de repente, os pais da menina, que não se aperceberam da situação, não se atentaram para a gravidade, nem talvez o que pudesse acontecer, como que se dentro do próprio lar nós estivéssemos desconhecidos, como se não tivéssemos um contato próximo com os nossos filhos e a gente não sabe exatamente o que está se passando na mente deles. Aí essa mãe, preocupada, foi e perguntou ao filho o que exatamente havia acontecido. E ele disse assim: mãe, às vezes nós precisamos de colo, muito mais do que de cobrança. Porque nós, que somos pais, e aí fazemos uma reflexão sobre isso, invariavelmente cobramos dos nossos filhos. Porque nós queremos o melhor aos nossos filhos. A gente quer que eles tenham um futuro bom, que consigam se formar dignamente com um estudo adequado, que consigam um bom emprego fruto de um esforço próprio, que tenham excelentes salários, que possam ter uma vida econômica, social tranquila. E nós vamos então cobrando desempenho, cobrando notas escolares, para que estejam sempre entre os melhores e se destaquem. Esse rapaz falava para a mãe que, muito mais do que essas cobranças, os filhos, mesmo aqueles mais crescidos, precisam do colo dos pais. Precisam de um carinho, do aconchego, de uma aproximação, precisam de um abraço, de um beijo, de um cumprimento que seja diferente daquela indiferença de um alinhamento, às vezes tão distante. E ele então colocava isso. A mãe foi recebendo nessa conversa uma série de elementos para reflexão que nós compartilhamos aqui nesse instante e aproveitando a valiosa presença de todos, porque é uma reflexão que nós podemos estender para nós mesmos. Nós todos que somos pais, mães, pais, enfim, no processo educacional dos nossos filhos. O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? E aqui cabe, evidentemente, reflexões em torno de pontos em que vão nos tocar na nossa intimidade, no nosso sentimento, no coração, porque não é só uma questão de inteligência, não é só a questão de preparar os nossos filhos para um desempenho cognitivo satisfatório em que vão ocupar uma posição de destaque na sociedade, mas é muito mais uma preparação psicológica e emocional, com a inteligência que se volte para o sentimento, para que esses nossos filhos estejam preparados adequadamente para enfrentar as realidades do mundo, e não diante de um problema, de um obstáculo que pareça de maior grandeza, eles venham a desistir, venham a não estar em condições.
Então, muito mais uma preparação em termos de maturidade emocional, para que possam trabalhar com os seus próprios desafios e problemas naturais do crescimento do espírito na jornada terrestre, do que só essa cobrança no aspecto intelectual. A reflexão que a mãe fez e passou a fazer a partir daí cabe a todos nós, porque nós estamos vivendo constantemente essa realidade. Às vezes eu me pergunto assim, como estou distante, de repente, da minha filha, que ainda mora comigo. E o que é que eu tenho feito para aproximar? E aí a gente vai refletir. O que também os filhos têm feito para se aproximarem dos pais? Porque às vezes os próprios meninos, os jovens, têm dificuldades. Porque estão numa outra situação de vida, estão em outro ambiente, começam a ter determinados grupos de amizades, e aí eles vão formando um comportamento meio padrão, tipo, não é? E a gente fica sem saber exatamente o que está acontecendo. Por isso essa aproximação, a amizade, o carinho, o interesse é extremamente importante. Um gesto mínimo que seja, que vai demonstrar o interesse que a gente tem para com o filho, pode salvar uma vida. Provavelmente poderia ter salvo a vida dessa jovem, que poderia ser a filha de qualquer um de nós aqui. É bom a gente atentar para isso, porque as coisas mais importantes da nossa vida, e eu digo isso para mim mesmo, estou compartilhando com vocês, passam necessariamente pelos detalhes, pelas coisas talvez aparentemente mais insignificantes, para as quais a gente não dá a devida importância. E quando vamos refletindo ao longo da existência, que vai naturalmente tendo o seu curso, até a gente chegar ao estado de seminovo, não é isso? Em que a vida vai exigir determinadas reflexões das quais a gente não pode fugir, nós vamos ver, de repente, o que poderíamos ter feito e deixamos para trás. Então é bom a gente aproveitar o momento, esse instante, porque sempre há possibilidade de melhorar. E a nossa ascensão é, de fato, uma escalada em termos de uma evolução, que é o nosso destino. Porque ninguém vai conseguir fugir da automelhoria, do progresso, porque o progresso é uma lei de Deus. Todos nós estamos fadados à perfeição relativa de espíritos criados como todos fomos por Deus. Então nós vamos melhorar a cada dia, passo a passo. Fico pensando assim, como é que podemos nos aproximar dos nossos filhos, por exemplo, dos nossos pais. Os nossos pais que às vezes já estão numa idade provecta, não é isso? Já estão em idade avançada e a gente às vezes passa dias e dias sem falar com eles, sem se comunicar com eles. A minha digníssima esposa dizia, é preciso que você esteja mais com seus pais. É bom que esteja mais com eles. Porque é natural que a vida vai tendo o seu curso e pode ser que daqui a algum tempo eles já não estejam mais conosco. De repente a gente vai fazer aquela reflexão, e aí? O que é que eu poderia ter feito e que eu não fiz? E o tempo passou. O tempo é tão extraordinário, essa dimensão é tão maravilhosa que cumpre o seu destino independentemente de nós. Então, se nós fizemos alguma coisa, o tempo passou. Se nós não fizemos, o tempo também passou. Não é curioso? E quando a gente vai se dar conta se a gente fez, nós estamos no caminho do aproveitamento. Se nós não fizemos, nós perdemos aquela oportunidade. O tempo vai voltar? Aquele tempo que passou não volta. Mas as águas do rio dão um percurso e não serão as mesmas águas que retornarão aos nossos pés. Já dizia o filósofo. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade enquanto é tempo, porque o tempo é precioso para nós. Mais contato com os nossos queridos velhos, né? Os nossos queridos pais, que tantas oportunidades nos concederam. É importante a gente estar próximo, estar junto, conversando. Tivemos a oportunidade de estar na Europa agora há poucos dias e existe uma realidade diferente, né, Lisier?
assim quanto a nossa cultura. Aliás, muitas coisas diferentes. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos mais velhos, em termos de continente, né? Porque o Brasil, são 500 anos, nós somos muito jovens ainda. Mas nós sabemos que, como espíritos, viemos regressos certamente aí de países europeus ou de outras plagas, né? Mas nós temos muito que aprender. Então, eles têm uns costumes, assim, em termos educacionais, básicos, que nós ainda estamos longe de ter. Uma coisa impressionante. Os suíços, por exemplo, que a gente pode ver, têm uma cultura de educação que é um primor, um respeito. O que é do outro, não é seu. Estranha-se quando, inclusive, alguém tira algo que não lhe pertence. Você vai numa quitanda, por exemplo, em que tem as frutas, aí você tem lá as frutas disponíveis, você pega uma cestinha, coloca as frutas que você quer, coloca numa embalagem para você levar, tem um caixa, apenas uma caixa ou um caixa em que você deposita o valor correspondente ao produto, às frutas e verduras que você vai levar, e você vai embora, sem ninguém acompanhar. É um pouco diferente daqui, não é não? Levemente diferente, né? Porque se acredita que o indivíduo é honesto, que o indivíduo não tem por que pegar o que não lhe pertence. Nós recebemos também um vídeo de um juiz sueco, salvo o melhor juízo, em que ele tem o salário dele, que comparado ao nosso aqui não é tão alto, ele não tem auxílio moradia, ele não recebe nenhum outro tipo de auxílio e assistência que possa ser além do salário que ele ganha. Ele paga todos os impostos, vai de bicicleta ao trabalho até certo ponto, depois pega metrô, enfim, porque tem toda uma estrutura, e ele tem uma vida digna. E, além de tudo, não tem imunidade, o que é fundamental. Na nossa realidade, você tem os indivíduos que ocupam determinados cargos são imunes por conta do cargo. Os parlamentares, por exemplo, são imunes. E existe a imunidade parlamentar. É uma coisa que causa estranheza, porque nós vamos chegar num ponto de moral e de ética em que bastará a palavra do indivíduo. E aquilo vai ser tomado como verdade. Na Suíça mesmo ouvimos uma história de uma jovem que obteve uma informação e pela informação pegou um trem errado. E ela então, como chegou ao destino errado, depois foi cobrar, informando, quando alguém disse, olha, você está aqui no destino, não é onde você vai, e não dá mais para usar a passagem. Só que quando ela explicou, estava anotado lá um trajeto, a pessoa autorizou que ela usasse o trajeto sem pagar mais nenhum centavo para chegar ao seu destino, por conta de uma informação equivocada. Então nós vemos que há uma justiça. Agora, evidentemente, existem os comportamentos de cada povo, de cada realidade, dentro dos seus contextos. Vemos muitas coisas também que não gostaríamos aqui para o nosso país, em países ou em cidades que são consideradas lindas, belíssimas, e realmente o são. A gente também tem que fazer assim os descontos necessários para entender a cultura de cada um e aprender o que é necessário para o nosso crescimento. Uma coisa, por exemplo, que de certa maneira nos chocou, a Renata, minha esposa, e a mim, é com relação aos filhos, que na cultura europeia de vários países, quando eles chegam a uma certa idade, eles já saem de casa. 18 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim, até antes. Eles já vão estudar e depois já se encaminham, independentemente da situação. E tem um lado bom, porque hoje os nossos filhos, se deixar, estão com 40 anos nos nossos lares, não é não? Os papais aí. E a gente está ali, né, numa educação que cria uma certa dependência e acha isso tudo muito natural. Lá eles fazem o contrário. Só que tem uma aparente consequência que está se observando. Há muitos idosos sozinhos. Pessoas que ficam sozinhas, porque não têm um amparo de um familiar, de um ente querido. Porque esse ente querido já tomou rumo na sua vida, já foi para outro, e não dá uma assistência.
Então é uma coisa curiosa também, porque no nosso caso aqui, nós que somos, pelo menos em termos de cultura, ou fomos trabalhados nesse sentido para preservarmos a família, ou termos esse contato familiar, para nós causa muita estranheza quando você vê uma pessoa que na idade em que precisa de apoio ela está só. Para nós é muito estranho, não é? Mas é a reflexão que a gente faz. Vamos aprender, porque para essas pessoas que são mais experientes, que nos deram a possibilidade da gente estar onde nós estamos hoje, nós temos uma dívida de gratidão eterna. Nós somos sempre devedores dos nossos pais. É assim que ensinam os espíritos. Sempre. Para com os nossos pais, nós temos uma dívida que é eterna. Mesmo que a gente imagine que eles não fizeram bem o trabalho deles, que não nos educaram bem, enfim, porque a educação, na verdade, o próprio espírito vai se fazendo também ao longo da sua trajetória. Amigos que abraçavas, confiante, voltaram-te o rosto, atirando-te fogo ao peito. Não acontece? Aqueles amigos que estão ao nosso lado, a gente tem a maior confiança, de repente viram a cara para nós. E aí lançam petardos que a gente jamais imaginava. Nossa, não esperava isso. Mas isso na realidade da convivência existe. Entendendo que o amigo verdadeiro é aquele que se coloca como um companheiro que nos auxilia, não necessariamente atendendo às nossas vontades, até mesmo nos contrariando. Mas a depender da nossa postura, a gente vai sentir muito isso aqui. Nossa, era um amigo, era um companheiro, estava próximo, me ajudava em tudo, de repente ele já não está mais assim. Age, porém, como se nada disso houvesse acontecido e continua distribuindo o pão da bondade. Olha a recomendação de Emmanuel. Apesar da gente ter essa situação aqui, de constantes vicissitudes que a gente sofre, de nós termos as afeições prediletas, que a gente não recebe flores, mas às vezes recebe, uns espinhos, daqueles que são amigos que de repente também se viram contra nós, a recomendação de Emmanuel é para que nós prossigamos, agindo como se nada disso houvesse acontecido. Ou seja, não dar ênfase ao mal, não se preocupar com o que o outro fez para conosco no sentido de nos, de repente, prejudicar. Não darmos essa tônica e continua distribuindo o pão da bondade. Quer dizer, nós vamos espargir o pão da bondade. Por onde estivermos, nós vamos distribuir o amor, a bondade, porque isso reverte em benefício de nós mesmos, no nosso próprio crescimento. Observas que o trabalho te pede sacrifício maior. É uma realidade. O trabalho nos pede um sacrifício. E cada vez mais, à medida em que a gente vai se preparando, esse sacrifício é o quê? Maior. É maior. Porque quanto mais bem preparados nós estivermos, maior será a nossa dose de contribuição. É assim que funciona. É assim que a lei nos exige. A nosso benefício, em prol de nós mesmos, não é em nosso prejuízo. A gente não vai se sentir sobrecarregado, pelo contrário, nós vamos nos sentir lisonjeados por termos a oportunidade de contribuir de maneira mais efetiva. Tarefas reconhecidamente dos outros são relegadas às tuas mãos. Acontece, às vezes é um trabalho de um outro, chega para nós. O que a gente deve fazer? Aproveitar, não reclamar. Isso aqui é um trabalho em equipe, De repente, isso aqui é da sua parte, não me cabe fazer isso. E aí a gente recusa, não. Se o outro não está fazendo, você vai e faz. Agora, de comum acordo, se possível for, porque é tão interessante que a gente aprende na relação que aquele que está mais ocupado é o indivíduo ao qual chega mais serviço. E ele sempre tem o quê? Tempo. Sempre tem tempo porque ele tem o quê? Disposição. Às vezes nem tem disponibilidade, mas tem disposição. Então ele consegue se colocar disponível porque ele tem boa vontade. E aí vai e faz o dele e faz o outro. Agora, evidentemente, cuidado para que a gente não se sobrecarregue. Quando a gente se sobrecarregar, nós vamos ter um peso a mais para a nossa própria cota. E a gente precisa avaliar se isso não nos vai causar prejuízo, inclusive de saúde. Procede, entretanto,
como se os deveres agravados te pertencessem. Se chega a nossa possibilidade de realizar alguma coisa que aparentemente não era de nossa responsabilidade, vamos assumir, porque aqui Emmanuel orienta, são provavelmente deveres que nós deixamos para trás no passado. E hoje eles retornam, honrando a casa de responsabilidade e suor, casa que te valoriza a existência. Qual é essa casa? O nosso veículo físico. A oportunidade que a gente tem que ter de um corpo que nos enseja a relação com o próximo e o nosso desenvolvimento. Então nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver fazendo um bom uso dos recursos à nossa disposição. Apreciações incompletas que te escaparam da boca são motivo de comentários que te deprimem. Acontece. A vigilância ao falar. Mas às vezes a gente é invigilante. E quando a gente fala alguma coisa indevida, alguém acaba tomando isso e depois fazendo críticas contumazes. A gente tem que ter humildade de reconhecer. Olha, errei, falei o que eu não deveria. Por isso que a gente aprende. É mais importante a gente escutar do que falar. O verdadeiro sábio é aquele que aprende a escutar, mais do que aquele que fala. Porque aquele que fala sem escutar, provavelmente vai falar de maneira inadequada. Agora, aquele que escuta, e escuta bem, depois quando vai falar, ele fala com propriedade. Reparas com tristeza que te pregam às costas o cartaz da ironia. Às vezes somos vítimas, entre aspas, da ironia, de zombarias, de pessoas que falam mal de nós, de um comportamento, de uma atitude, ou mesmo que não gostam da gente, pode acontecer. Não tem aquela simpatia para conosco, não é? Nós não somos simpáticos para com todos, assim como também não vemos todos como simpáticos para conosco. Mas a gente tem que aprender a estabelecer uma relação de respeito, de entendimento. Caminha, contudo, como se a maldade circulante não existisse, porque, em verdade, os melhores companheiros não têm obrigação de conhecer-te os intentos nobres. Olha que coisa incrível. Emmanuel é um verdadeiro psicólogo, porque ele não fica preocupado com o outro, ele não fala da postura do outro, ele fala que diante da ação de outrem, qual é a postura que nós devemos ter para o nosso próprio crescimento, para a nossa melhoria. Então, diante dessas questões que nós estamos recebendo, diante da maldade que circula ao nosso redor, nós devemos agir como se essa maldade não existisse, sem alimentá-la. Porque quando nós nos sintonizamos com a sombra, com o que é inferior, nós próprios acabamos sendo instrumentos dessa inferioridade. E aí disseminamos o mal também, inadvertidamente, sem uma reflexão. E quando vamos nos dar conta, a gente já está como instrumento mesmo, causando celeuma, desunião, gerando guerra, contribuindo com a nossa dose de combustível para que o fogo aumente. É preciso ter esse equilíbrio de reconhecer que nós somos ainda imperfeitos, mas nós já temos possibilidades de acertar. Então não vamos nos deixar levar instintivamente pela emoção primeira que nos domina, porque a gente vai agir, às vezes, de maneira irrefletida e que trará consequências muito negativas. Então vejamos até naqueles que agem contra nós, indivíduos que estão fazendo a parte deles. Estão agindo na vida dentro dos propósitos que lhes alimentam, sem a gente entrar no mérito de avaliação, de julgamento, de crítica. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, né, eu não mereço tal coisa. Ora, será que a gente não merece mesmo? Porque a gente que entende a lei da reencarnação, aceita, a gente sabe, se não há uma causa no presente, que a causa é sempre passada, nunca é do presente. Mas ela pode estar no passado logo de ontem, né, como do minuto anterior, do segundo que acabou agora, como pode estar em outras existências. Se a gente não encontra, então, essa causa num passado que é da existência atual,
vai estar em outras existências certamente. Nós que compreendemos isso, vamos ver que nada é gratuito, tudo tem um sentido. Então, se você é meio que apunhalado, se você é cobrado, você é criticado, é vítima, entre aspas, da maledicência, vamos refletir sobre isso. Não vamos revidar na mesma moeda. Não vamos retribuir o mal com o mal, pelo contrário, vamos ter uma postura digna, cristã, ética, do homem de bem, ou pelo menos daquele que está se esforçando para chegar nesse ponto, de vermos o irmão como um necessitado, de enxergar esse nosso companheiro como um irmão de caminhada, e que às vezes até o que ele está fazendo nos ajuda muito na nossa própria evolução. Ações edificantes que iniciaste foram interrompidas com desrespeito. Acontece muito. Começa a trabalhar na maior boa vontade, fazendo, com o melhor dos intuitos, propósitos, está ali agindo, de repente chega alguém e obsta aquilo. Não é nada disso, porque o indivíduo tem uma autoridade, uma coisa assim, ou faz parte de um grupo de trabalho e não dá apoio, vai para outra vertente, tudo aquilo que a gente estava querendo fazer parece que mina, vai por água abaixo, e a gente se sente tocado. Retalharam-te o nome e apedrejaram-te a alma. Olha expressões fortes de Emmanuel. Retalharam-te o nome. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem na personalidade atual que a gente ocupa é o nome. A gente preserva o nome pela honra, pelo esforço, não é isso? De nós sermos seres dignos, somos cidadãos, então todos nós temos um nome. Imagina quando retalham esse nome, não é? E apedrejaram-te a alma, quer dizer, fizeram tantas coisas que nós não sentimos, apedrejados não no corpo, mas na alma, aquela dor profunda. Emmanuel recomenda, segue, no entanto, à frente, como se tudo isso tivesse de suceder mesmo assim, para que refaças as próprias obras no rumo da perfeição. Nada na nossa vida é casual. Tudo tem uma razão de ser. Por isso que nós não nos devemos sentir injustiçados, vitimados, mas nós devemos tomar as provas da caminhada como grandes chances do nosso progresso espiritual, de nossa melhoria. Porque se o objetivo da reencarnação é a expiação, a melhoria progressiva da humanidade, nós, expiando, pagando a conta, estamos também fazendo a nossa parte inicial, depois precisamos continuar a caminhada. Se nós sentimos que não devemos nada, mas estamos enfrentando determinadas provas, tomemos essa prova como exemplo da nossa necessidade de melhoria, não é assim? A gente precisa continuar crescendo, e aí nós vamos ser testados, às vezes, numa fala que não é tão digna, ou que às vezes vem com forma de maledicência contra a nossa pessoa, alguém que tenta nos prejudicar, e a gente vai trabalhando isso. Vamos dando o nosso testemunho com renúncia, sem revidar. Todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Interessante que se nós formos buscar lá no nossos escaninhos, nos arquivos perispirituais, nós vamos achar muitas coisas das quais certamente não nos orgulhamos. Por isso que a gente tem esse esquecimento natural do passado, das vidas anteriores, porque nos seria um tormento. Já nos basta o que a gente está enfrentando no momento. Imagine se a gente tirasse o véu, abrisse o baú e vamos buscar no passado tudo que a gente fez. Como ali é muito provável que tenha muito mais coisas desagradáveis, ruins, pelos nossos desvios, do que coisas boas que ainda nós estamos por conquistar, seria um motivo para nós, às vezes, de decepção. É por isso que, fazendo uma reflexão diante do próximo, Emmanuel nos ensina que nós estamos sempre em dívida com o semelhante. Eu até fazendo a reflexão assim, dizia, fiquei pensando, vamos chegar diante do outro então logo já pedindo desculpas. Olha, meu amigo, desculpas aí, não te conheço, mas se qualquer coisa eu lhe fiz, ou se vou lhe fazer ainda, já estou lhe pedindo desculpas, porque nós temos uma dívida para com o outro, que acaba sendo um instrumento da nossa evolução. E nessa relação toda a gente precisa exercitar o perdão, que às vezes nos sentimos magoados, feridos, ofendidos, sofremos demais, porque carregamos ou um peso, uma sombra, uma carga pesada, uma culpa por vezes, e isso tudo vai se transformando em patrimônios
que nos levam a um desgosto, a uma infelicidade. Lisieux trazia aqui para nós o jornal Correio Brasiliense de hoje, que traz uma matéria muito interessante, que é uma pesquisa científica, que trata do relacionamento entre as pessoas, fala de uma maneira mais abrangente, os pais também têm depressão, vai falando dos relacionamentos entre casais, voltam traumas e conflitos, e encerra a matéria de uma maneira bem curiosa, falando do perdão que protege. E foi uma pesquisa realizada numa universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade de Missouri, que coloca uma pesquisa que foi realizada com várias pessoas já em idade um pouco mais avançada, colocando das suas experiências e dos sentimentos que foram acumulando ao longo do tempo e colocando em termos do reflexo psicológico no seu estado de saúde integral quando exercer um perdão e quando deixar de exercê-lo. Ou seja, quando a gente atravessou determinada situação ou situações ao longo da caminhada e a gente não foi trabalhando bem aquelas situações. Por exemplo, alguém nos ofendeu, a gente ficou magoado, criou ranço com aquilo, nunca mais viu a pessoa e guardou o ódio. Uma coisa que aconteceu não ficou bem esclarecida, ficou mal entendido e a gente não aceitou bem, não processou e levou aquilo. Quer dizer, tudo isso que a gente vai levando, vai se somando, quando a gente chegar lá na frente, que a gente está mais experiente, resta-nos, parece, mais um tempo para a reflexão e a gente vai ver quantas coisas que de repente nós deixamos no caminho, que não foram resolvidas, que talvez com um pouco de boa vontade, de esforço, naquele momento ou logo depois poderia ter sanado. E nós não teríamos ao longo de toda uma vida levado um peso, porque isso vai psicologicamente ser uma dificuldade para o nosso enfrentamento, porque traz o quê? Sofrimento, traz angústia, traz melancolia, leva à depressão. E tudo isso a gente acaba levando para depois da vida, porque nós continuamos vivos, a vida não acaba. É apenas a extinção da existência física, orgânica, é isso que é a morte. Mas a morte é o passaporte para a verdadeira vida. Então, o perdão é uma forma de libertação. Nós estamos vendo em pesquisas científicas que trazem a necessidade do perdão para a saúde, para o bem-estar. Por isso é um reflexo na nossa própria existência, a nossa mente. O que nós estamos projetando, o que nós estamos pensando, as emissões fluídicas que nós constantemente fazemos, nos sentimentos, nas emoções, nos afetos e desafetos, nos entendimentos e desentendimentos das relações humanas. É preciso reavaliar tudo isso para que a gente busque um caminho mais saudável para a nossa própria felicidade e a felicidade dos nossos semelhantes. Então vejamos, todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Obrigado, viu, Lisieux, pela matéria, muito oportuna, acredito que para todos nós, não é? Se alguém está com algum ranço, está carregando alguma sombra, está levando algum ódio no coração, aproveite a primeira oportunidade para perdoar, para se desculpar, mesmo que sinta, olha, eu não estou errado. Peça logo desculpas, abra o caminho para um diálogo, isso vai facilitar a caminhada. Que às vezes o companheiro, o irmão, o amigo, aquele que virou as costas para nós, só está esperando um gesto nosso. E a gente passa às vezes décadas sem dar oportunidade para que esse gesto aconteça. E aí só depois ainda, não é? A gente diz assim, o que está mais próximo do amor é o ódio. Que aquele que odeia é o que ama em desalinho. E se odeia, vai ter que nascer de novo, junto daquele que odeia para aprender a amar verdadeiramente. Então não adianta você falar, eu quero ficar livre desse inimigo, eu quero ficar sempre distante dele. Enquanto você estiver pensando assim, você vai estar muito próximo. E se conseguir ficar distante um pouco nessa existência, vai ter que voltar noutra, junto dele, imagina? Aí não tem como fugir. Por isso que a gente tem que aprender a amar. E depois que a gente aprender a amar, não precisa fazer força, porque é natural, não é? Então, todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Alimentá-los ao preço de inquietação e revide seria perpetuar o desequilíbrio e a aflição. Então, nada de ficar remontando ao passado sombrio. Deixa aquilo esquecido, vamos trabalhar nossa intimidade para melhorar. Se precisar trazer algo à tona, traga de maneira responsável, com condições de enfrentar.
mas não querendo revidar, não querendo se vingar do próximo, porque a aflição vai vir para nós mesmos. Se aspiras a solucionar os problemas da vida, serve e perdoa sem condições. Servir e perdoar incondicionalmente. Essa é a nossa tarefa. De cada um de nós que aqui nos encontramos, de cada um dos amigos que nos ouvem, que nos veem, porque isso é fundamental. A nossa tarefa é servir, nós somos servidores uns dos outros. É por isso que Emmanuel coloca que nós somos devedores uns dos outros. Porque se nos cabe servir é porque a gente está, de certa maneira, num compromisso que precisa angariar a relação que seja positiva. No mundo moral não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. Tantos exemplos. Já finalizando aqui as nossas palavras, diz que uma senhora procurou Gandhi, o Mahatma, e pediu para que Gandhi, na sua sabedoria, solicitasse ao filho dela que deixasse de comer açúcar. Gandhi então pede um tempo para ela de uma semana. Pede para que ela voltasse com o filho na semana seguinte. A senhora não entende nada, mas acaba obedecendo. Na semana seguinte ela volta. E então Gandhi, ao atendê-la junto ao filho, recomenda que o filho deixe de comer açúcar. E então a mulher fica curiosa e pergunta, mas por que você me pediu uma semana para dar esse conselho ao meu filho? É porque eu também comia açúcar. Como é importante o exemplo. Por isso se coloca, nada resiste à força do exemplo. Por mais que venham a difamar, que venham nos querer prejudicar, se nós insistirmos no bem, a gente vai superar. Lembram de Chico Xavier, do obsessor que estava à frente de uma fila enorme de obsessores que queriam prejudicá-lo, não é? E aí, de repente, esse obsessor, depois de tentar, continuar tentando e nada, ele desiste e diz para os que estavam na fila, olha, quanto a esse aqui, não adianta não. Pode dar meia volta embora, porque ele não permite. Ou seja, ele persiste no bem, não dá guarida ao mal. Então nós acabamos sendo tentados, né, nas nossas fragilidades, nos nossos calcanhares de Aquiles, nas nossas aberturas. Se o desânimo te ameaça, desce os olhos e contempla o teu próprio corpo. E o teu próprio corpo dirá em silêncio que, para sustentar-te o espírito, infatigavelmente, ele mesmo vive em regime incessante de serviço e perdão para melhorar. Olha que coisa extraordinária. Emmanuel coloca a relação do próprio espírito com o corpo. Se há o desânimo que vem bater à nossa porta, que a gente possa entender que nós todos estamos numa caminhada de ascensão, que não é fácil, que não é simples, mas que podemos, pelo esforço, buscar a nossa melhoria e encontrar a solução para os nossos problemas. Ah, Jesus, Jesus amado, Jesus, divino amigo, querido irmão, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim quando eu sofra, que eu Te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pela receptividade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.